Boa noite. Vamos dar início à apresentação de seminário de número 10, cujo tema é acionamento de motor por microcontrolador, da Universidade Uniaselv. O nosso tutor é Emanuel Laurentino Vieira e a nossa turma é de Engenharia Mecânica. Nosso grupo ele é composto por Camila, Fran Carlos, Jefferson e Renan. Bom, esse trabalho ele tem a finalidade de estudar e entender como funciona o acionamento de um motor por microcontrolador, tendo como objetivo entender também as limitações, princípios, funcionamentos, vantagens e desvantagens e como aplicar o Arduino para criar um circuito para controlar a velocidade e o sentido de rotação de um pequeno motor DC. A metodologia utilizada se deu a partir das 5 partes principais: os componentes físicos, a comunicação, o software, a montagem prática e simulação. Os componentes físicos podem ser compreendidos como microcontrolador Arduino, motor, protoboard, ponte H, notebook, celular e etc. As partes de comunicação acontecerá através de USB. Já a parte de software envolve ambientes de desenvolvimento, sendo eles o TickCard para simulação e criação do código, e o software Arduino para criação e compilação. Podemos destacar também que os resultados obtidos nesse estudo foi de extrema importância e conhecimento teórico e prático. Conclui-se que um sinal de PWM amplificado corretamente pode ser utilizado para controlar o RPM de um motor DC. Com isso, é possível entender o funcionamento do microcontrolador na prática. Bom, o acionamento de um motor do microcontrolador é uma técnica muito utilizada em projetos de automação e robótica. Existem diversas formas de se realizar o acionamento, mas uma das mais comuns é utilizando a ponte H. A ponte H é um circuito eletrônico que permite controlar a velocidade e o sentido da rotação de um motor CC. Ela é composta por 4 transitores e pode ser facilmente controlada por um microcontrolador como o Arduino. O objetivo deste trabalho é realizar a construção de um sistema no Arduino, como usar o Arduino para criar um circuito para controlar a velocidade e o sentido de uma rotação de um pequeno motor DC, o acionamento da velocidade e o sentido da rotação do motor são controlados através de um circuito integrado chamado L293D, ponte H, combinado com o Arduino. Usaremos um potenciômetro para controlar a velocidade através de um sinal PWM, Pulse Wind Modulation, gerado por um Arduino. Olá pessoal, meu nome é Jefferson. Eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica e sobre a metodologia. Um microcontrolador é um pequeno computador num único circuito integrado, que pode ser programado para controlar um hardware. Ele tem um núcleo de processador, memória e periféricos de entrada e saída. Ele é usado em vários dispositivos eletrônicos, como celulares, relógios, robôs e etc. Os motores de corrente contínua, motor do tipo CC, são máquinas de corrente contínua, isto é, funcionam tanto como motores quanto geradores de energia elétrica. Como o próprio nome indica, os motores são acionados por uma fonte de corrente contínua. Já o Arduino Uno é uma placa de prototipagem eletrônica que pode ser programada para interagir com os componentes externos e o ambiente. É uma plataforma de open source, com hardware e softwares flexíveis e fáceis de usar. É uma das versões mais comuns do Arduino e possui uma porta USB e vários conectores. O funcionamento do PWM é relativamente simples, basta imaginar uma chave que liga e desliga, sendo que a posição ligada recebe a carga máxima de tensão, porém, quando a chave é aberta, a carga não recebe tensão. Os materiais, agora vamos falar um pouco sobre a metodologia. Os materiais. Os componentes necessários são motor DC, LEDs, resistores, potenciômetro, ponte H, modelo L293D,
Arduino Uno, protoboard e alguns fios e jumpers. O projeto compreende 5 partes principais: os componentes físicos, a comunicação, os softwares, a montagem prática e a simulação. Os componentes físicos podem ser compreendidos como microcontrolador, Arduino, motor, proboard, ponte H, notebook, celular e etc. A parte de comunicação acontecerá através do USB. Já a parte de software envolve ambientes de desenvolvimento, sendo eles Ticker Card para simulação e criação do código e o software, o Arduino para criação e compilação. Vou falar um pouco sobre os materiais. Utilizando o motor de 3.9 volts DC para testes de rotação e controle de velocidade, tensão nominal de 3 a 5 volts, corrente sem carga 90.000 mA, corrente em plena carga de 130 mA, rotação sem carga 6.000 RPM e a rotação máxima de rendimento 5.800 RPM, potência máxima de 0,35 watts, como vocês podem ver aí na imagem 3. O LED foi utilizado um de 5 mm para indicação de controle de tensão. Foram 3 LEDs de alto brilho ou difuso. No projeto utilizamos um LED verde, um amarelo e um vermelho. No caso, quem quiser poderá usar também LEDs de 3 mm e as cores ficam a desejar, como vocês podem olhar aí na imagem 4. Foi utilizado também o resistor para limitar a quantidade de corrente elétrica que flui através de um componente específico. No caso, nós utilizamos resistores de 150 ohms ou superior, como vocês podem ver na imagem 5. O potenciômetro de 10.000 ohms foi utilizado para controlar a velocidade. Poderá experimentar valores diferentes do potenciômetro, entre 1.000 e 100.000. A tensão resultante do potenciômetro aumenta quando ligamos o eixo do componente no sentido do polo negativo para o polo positivo. Como vocês podem ver, o que a gente utilizou foi o da imagem 6. Utilizamos também uma ponte H, que é um circuito integrado L293D, para controlar a velocidade e o sentido de rotação de um motor de corrente contínua. O L293D é um CI ponte H. Pode controlar motores de até 36 volts de alimentação, sendo a corrente nominal de 6,60 mA e de pico de até 1,2 A. A tensão de alimentação é de 5 volts. Tensão de alimentação máxima dos drives é de 4,5 a 36 volts. Entradas digitais de controle são 6 entradas digitais de controle, 3 para cada motor. A potência máxima é 4 watts e a saída de controle são 2, uma para cada motor. A corrente de saída máxima é 600 mA e a quantidade de drives são 2. O que nós utilizamos foi esse da imagem 7. Já o microcontrolador Arduino é responsável pelo recebimento e processamento dos dados dos sensores e dos botões. O Arduino possui pinos que podem ser utilizados como entrada ou saída de dados. Esses pinos possuem estados, os quais podem ser definidos na programação no ambiente de desenvolvimento. O que nós utilizamos foi esse da imagem 8. Essa placa serve para fazer os prototipos de projetos ou então para fazer testes eventuais, já que ela permite o fácil encaixe dos fios e dos componentes. Portanto, é possível montar um circuito apenas encaixando os componentes e os jumpers. Com isso, não é preciso ter o trabalho de fazer uma placa de circuito impresso e soldar os componentes para testar um projeto incompleto ou apenas brincar um pouco. Aqui nessas outras imagens vocês podem ver o nosso projeto, que a gente está fazendo. E aí alguns exemplos de como a gente foi sendo executado. E, portanto, minha parte fica por aqui. Agradeço e muito obrigado. Resultados e discussões. Este trabalho foi conduzido de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, com base na teoria e nos dados.
observado durante a análise funcional de um protótipo. Este projeto é utilizado para analisar o funcionamento de um motor DC. Observa-se que o motor converte energia elétrica em energia mecânica e controla a velocidade em uma ampla faixa acima e abaixo do valor nominal. Pode acelerar, frear e dar ré rapidamente. Na hora de preparar o protótipo, não há grandes problemas na montagem das peças. É relativamente simples. Todos os componentes foram montados conforme o projeto para o controle de um motor DC, onde o mesmo em operação apresentou variação de rotação e velocidade mínima e máxima. Teste na prática. É visível a ação do sistema de alteração de velocidade do motor e o brilho do LED, aumentando e diminuindo a intensidade, chegando a desligar. Na parte de simulação, foi usado o programa Tinkercad, em seguida transferido o código para o Arduino na plataforma e transferido para o Arduino Uno. Com isso é possível entender o funcionamento do microcontrolador na prática. Aqui foi a tabelazinha de custo que a gente teve: 3 LEDs, 3 resistores, uma ponte H, um Arduino Uno, alguns fios de jump foram 10, bateria de 9 volts, um chipset, um motor DC, um potenciômetro e uma proudboard. Esses 3 últimos aqui que está zerado foi porque nós já tínhamos eles em casa aqui. E o custo aqui ficou em R$ 116. Esta imagem aqui ela é do Tinkercad. Esse aqui foi tudo que foi feito no Tinkercad passado para o físico, que é na prática que a gente fez. Ficou igual isso aqui, tem que ficar igual, senão não roda de jeito nenhum. Então, conclusão do trabalho sobre modulação por largura de pulso, ou PWM, que é um termo que se refere a um sinal digital que opera com dois níveis de sinal, né? Um ligado ou desligado. Essencialmente funciona gerenciando o tempo que um sinal digital permanece no estado ligado dentro de um período definido, que é conhecido como período. Em termos de engenharia elétrica, pode-se dizer PWM, modulação por largura de pulso, que se refere ao gerenciamento da tensão média dentro de um período designado, ao prolongar a duração do sinal elétrico num determinado período. A tensão média global desse sinal no mesmo período aumenta. Além disso, se trata de atuadores DC, como motores DC. É importante afirmar que o duty cycle também é aplicável à potência entre a potência em relação ao máximo possível. Resumindo, amplificado corretamente, o PWM pode ser utilizado para controlar o RPM de um motor DC. A programação do Arduino, incluindo o Arduino Uno, já possui uma função nativa para gerar sinal PWM em algum dos pinos, aqueles identificados como um símbolo ou identificação. Isso facilita bastante o desenvolvimento de projetos que envolvem PWM, permitindo sua utilização com custo computacional muito baixo, usando pouca memória, flash, RAM e poder de processamento também, e possibilitando a escrita de códigos fontes mais limpos e concisos. É isso, pessoal.